O Senhor tem o controle soberano de tudo. Certo dia, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Lucas 8, 22 a 24. O texto fala de uma das tempestades que Jesus acalmou. Desta vez, ele estava no barco com os discípulos. Enquanto ele tranquilamente dormia num travesseiro, o tempo fechou. O barco era jogado de um lado para o outro e os discípulos desesperados acordam o Senhor. O texto chama a nossa atenção para algumas verdades. O fato de Jesus estar conosco não nos livra de enfrentar tempestades. Ele invariavelmente nos livra no meio da tempestade. As tempestades são grandes oportunidades de testarmos a nossa fé. Vivemos dias de grandes catástrofes naturais, pandemias e outras coisas tantas que têm assolado a humanidade. A natureza parece convulsionar, clamando por redenção, como alguém com dores de parto. Tudo tem sido assustador. Multidões se deslocam fugindo dos furacões, tornados e terremotos em vários lugares da Terra, vulcões que entram em erupção. Hora de erguermos os olhos para os céus e clamar por socorro àquele que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ao ouvir os muitos noticiários sobre o assunto que tem abalado o mundo, lembrei-me do texto citado no início, que fala da grande tempestade enfrentada pelos discípulos, estando Jesus no barco com eles. A metodologia das tempestades é das mais radicais. Ou cremos que Jesus está no barco e tem poder sobre as tempestades, ou sucumbiremos a elas. O curioso na tempestade mencionada no texto do Evangelho, segundo Lucas, é que o próprio Jesus convidou seus discípulos para atravessarem aquele lago. O relacionamento com o Cristo é feito de muitas travessias. E mais uma vez gostaria de repetir: ninguém do lado de cada eternidade está pronto. Cristão pronto, maduro, Deus colhe. Assim deixemos de reclamar e nos assustar com o fogo estranho que vem para nos provar. Os discípulos se desesperam, mesmo com Jesus no barco. Eles se assustam e chegam a criticar o mestre. Jesus se levanta e repreende o vento e a violência das águas e tudo se acalmou. O Senhor pergunta para cada um de nós: onde está a sua fé? Todos nós temos experimentado muitos furacões internos e externos, são muitas as tempestades às quais somos submetidos. Os tornados tendem a nos desarraigar da terra, contudo tem faltado fé, foco em Deus. Estamos tão distraídos com tantas coisas à nossa volta que perdemos Deus de vista. E Ele está bem do nosso lado. Ele vai levantar e repreender a fúria dos ventos e a violência das águas. Mas seremos também repreendidos pela falta de fé. Jesus no barco não nos livra das tempestades. Muitas vezes, Ele próprio nos leva ao encontro delas para nos testar. E é nessa travessia dolorosa que aprendemos a mais difícil lição de fé. Creamos, as tempestades continuam a obedecê-lo. O que aprendemos aqui? Por mais difícil que seja atravessarmos as tempestades da vida, o Senhor jamais perde o controle delas. Nem sempre seremos livrados de atravessá-las, mas o Senhor invariavelmente nos livra no meio delas. As tempestades são oportunidades de exercitarmos a nossa fé. Reflitamos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém.